o verso 9. Efésios capítulo 6, versículo 5 até o verso 9. E eu quero ler com você a palavra. Diz assim a palavra de Deus: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como a servos de Cristo. Repita: mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, misericórdia sobre nós, sobre as nossas vidas. Assim oramos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Logo em seguida, o versículo 10 declara: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, a palavra aí, no demais, eu quero só recapitular com você e situar você para o entendimento do texto e, é claro, prosseguirmos com a série que estamos ministrando. Nós estamos buscando entender o que a Bíblia diz quando a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Ou seja, quanto aos outros assuntos, os assuntos que em outras palavras, Paulo estava como que dizendo: agora eu falo com vocês sobre o assunto tão esperado. Qual é o assunto? E está logo aí no texto: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Logo no verso 13, Paulo diz ainda: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto da palavra diz que existe uma capacidade dada ao homem para ele permanecer diante de toda adversidade. Ele pode passar qualquer situação difícil e no final permanecer. Eu quero só lembrar você, nós estamos sujeitos todos os dias a toda e qualquer situação repentina, dado a um acidente, dado a uma situação. Você mesmo já percebeu, meus irmãos, esse período de férias que está por vir e período de feriado, não sei se você já percebeu, mas como é temeroso, né, sair na estrada. Vocês já perceberam isso? Essa semana mesmo. Essa semana eu fui fazer a visita, no dia que eu fui visitar o irmão Samuel no hospital, né? Inclusive o irmão Samuel já está em casa. E está indo bem, mas carece das orações, ele ainda não pode caminhar por muito período, né? Uma distância limitada ainda. Aí eu fui visitar o irmão Samuel quando eu estava voltando, irmãos. Meus irmãos, sabe quando você vê assim diante de você se formar o pior acidente que talvez você já tenha visto? Eu vinha na estrada, próximo a uma curva, antes de chegar ali a mina, de quem vem lá de Praia Brava, né? E naquele retão, antes de chegar à mina, e um caminhão e uma van
note, um caminhão e uma van sai ultrapassando o meu carro e um outro carro que estava na frente, e nós já estávamos entrando na curva. Ou seja, de repente, eles ultrapassando e aparece um ônibus vindo na curva. Irmãos, eu já fui freando já, e já fui encostando já o carro. Eu digo, é agora. E se eles não tivessem conseguido entrar no último momento, veja, 2 carros ultrapassando, de frente para uma curva, e vem um ônibus de lá. Eles ultrapassaram 2 carros e eram 2 carros, sendo que era uma van e um caminhão. Não são carros muito bons para isso. E eu já fui encostando, freando e encostando o carro, eu digo, vai agora, né? Se houvesse batido, tinha feito um estrago muito grande. Graças a Deus, nada aconteceu. Meu irmão, eu vim até o frade agradecendo a Deus, digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, não aconteceu nada, ninguém se feriu, nenhum mal aconteceu. Mas vem aquela pergunta, precisava disso? 2 minutos talvez ganhou. No final, se estiver chegando em algum lugar que está atrasado, vai chegar 10 minutos mais cedo, mas precisava disso, pôr em risco a si próprio e os demais. Mas esse período agora, principalmente final da tarde, não é? Você percebe que há muito mais problemas. Quem mora aqui no bairro já percebeu quantas vezes a ambulância do Corpo de Bombeiros passa, não é? Aquela sirene que você sabe são 2 carros, quando tem que ir a ambulância e o caminhão maior de socorro do Corpo de Bombeiros. Então, de repente, tudo pode mudar na vida de uma pessoa. E como nós vamos permanecer? Não é? Eu mesmo, um dia que eu ia para o Acre, nós estávamos indo de férias, íamos para o Acre, meu irmão, que alegria dentro do carro, de repente, batemos o carro, ainda ali na Japuíba, e com o horário marcado para pegar um voo. Você imagina manter-se em meio a tudo isso. Porque, com o carro batido ou não, nós somos crentes. E como permanecer? Na verdade, eu não bati, né? Bateram na minha traseira, e eu só encostei no carro da frente. Não sei se os irmãos já perceberam, tem uma passarela na Japuíba, lugar famoso, que ninguém passa pela passarela, né? Mas as pessoas passam na rua. E aí o carro da frente achou de parar para dar lugar para as pessoas passarem. E eu vim atrás, consegui parar, mas quem vinha atrás de mim não conseguiu. Meu amigo, o rapaz que estava atrás saiu do carro extremamente transtornado. E aí, manter a calma e servir ao Senhor mesmo nesse momento. No final, nós estávamos decidindo o que íamos fazer, e logo eu orientei a ele se poderíamos ir para um determinado lugar, ele concordou. E fomos até um local. No final, meus irmãos, eu tinha a minha Bíblia dentro do porta-luvas, ando sempre, procuro estar sempre com a Bíblia no carro, né, claro. E era uma Bíblia especialíssima minha, que eu gostava muito, mas eu senti que Deus queria que... Percebi claramente Deus falando no meu coração que eu tinha que dar a minha Bíblia para aquele rapaz. Terminamos conversando longamente, e eu dei de presente a Bíblia para ele, naquele dia, naquela hora. Ele já estava mais calmo. Pastor, e a viagem? Nós fomos naquele dia do mesmo jeito. E Deus deu graça e conseguimos chegar no aeroporto. Mas como nos manter diante disso? Quem está livre, irmãos, da pior notícia? Ninguém. Todos nós um dia vamos partir desse mundo e vamos encontrar com o Senhor. Porém, os que ficarem hão de sofrer. Sofrer a saudade, sofrer a dor, e assim nós vamos caminhando, sabendo disso. Então, você hoje tem o seu próprio negócio, você está bem, amanhã você não sabe.
Só basta ler o texto de Jó. Era o homem mais rico daquele tempo e de repente não tinha mais nada, nem os filhos, nem os filhos. Eu já vi muito sofrimento, eu já presenciei muita dor da partida de alguém, mas nós temos que concordar que nenhuma dor foi tão pesada como a de Jó. Por quê? Num dia só, saber que perdeu tudo, inclusive seus 10 filhos, em um momento só. É claro, nós não queremos diminuir a dor de ninguém, irmãos, mas queremos olhar com um olhar de misericórdia sobre nós mesmos, da nossa pequenez, da nossa fragilidade. E talvez hoje aqui você está num momento difícil da sua vida. O que fazer? E nós estamos ministrando uma série visando explicar que existe uma capacidade, um ambiente proporcionado por Deus, aonde você vai viver o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 3. Vamos reler o texto? Podemos ler aqui na tela juntos? Efésios 6, verso 3, vamos ler juntos? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quero deixar claro que esse permanecer inabalável é permanecer em Deus, com Deus e para a glória dele. Ah, pastor, é possível alguém ver isso? A Bíblia está dizendo. Você crê na Bíblia? Você crê? Um dia eu era novo na fé, meu amigo, eu estava com 3 meses na fé, foi o meu primeiro retiro. E aí na fila do almoço, tinha um rapaz contando de uma pessoa que foi ressuscitada. Um pastor orou e a pessoa levantou. Estava morta e a pessoa levantou, viva. Aí, o pessoal da fila disse, eu não creio não. Aí, irmãos, eu novo na fé, mas aí eu perguntei para quem estava dizendo que não acreditava. Eu digo, você crê que Jesus ressuscitou? Aí a pessoa diz, eu creio. Eu digo, eu não estou entendendo você. É ou não é, irmãos? Ela crê que Jesus ressuscitou, aí alguém conta que Deus manifestou o poder dele, levantou o morto, ela não acredita. Ou seja, acredita no que diz a Bíblia, mas não acredita que o que a Bíblia diz se manifesta na vida das pessoas. Então, essa realidade espiritual existe. Pessoas que não conseguem crer que é possível. E aí, nessa hora, alguém olha e diz, esse pastor é muito certinho. Eu não, irmãos, eu não. Pobre de mim, coitado de mim. Acabei de contar aqui para você 2 experiências. Pastor, mas o senhor tinha que ter mais fé. O senhor já foi freando o carro, Tinha que ter ido. Não confunda prudência. Irmãos, prudência e temor, sabendo que Deus deu a sabedoria para usar. Mas vai que alguém pensa, mas eu acho que o senhor não está tendo fé. Deus livra a gente mesmo. Meu irmão, isso não é fé. Isso não é fé, não. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos refletir sobre isso. O que é que nós precisamos corrigir? O que é que nós precisamos fazer? Eu volto a dizer, irmãos, não estamos falando que uma pessoa deve ser o famoso certinho, porque quando alguém fala assim, o certinho, ela está colocando um fardo de alguém mecanicamente corrigido, e não é isso. Eu vou resumir para você. Existe um relacionamento maravilhoso com Deus. É sobre isso que nós estamos falando, de alguém que não troca esse relacionamento por nenhuma situação. A pessoa, como é que ela pode trocar? Ela vai lá, bate o pé numa pedra, de repente chama um palavrão, xinga até a 3ª e a 4ª geração de quem deixou aquela pedra ali. Você acha que essa pessoa está na presença de Deus? Ela não aguentaria nada pelo Evangelho.
Se ela não está ali sendo ameaçada por ninguém, ela já deseja até a morte de quem que deixou essa pedra no caminho. Eu acho que não tem mãe não, essa pessoa. Né? Deve ter nascido de incubadora, aí começa. Não, meu irmão. Nós estamos dizendo que existe um relacionamento com Deus e a pessoa olha para si e se arrepende de seus pecados, porque ela sabe que na presença de Deus não habita a iniquidade. E a iniquidade precisa ser retirada de sua vida. E como é que ela sai? Por meio do arrependimento dos pecados. Eu quero Deus na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida. Então, quando vem o dia mau, você não vai deixar a Bíblia trancada em algum lugar, não. Você não vai pedir licença aqui para Deus e dizer, Deus, o Senhor me desculpa aí, mas eu vou aqui fazer vou aqui fazer algumas coisas, e aí depois a gente conversa, eu peço perdão depois. Não, não é assim não, meu irmão. Veja, existe um testemunho de um pastor que foi posto no período que Cuba foi tomada pelo socialismo, um pastor chamado Hernandes. Esse pastor foi torturado para negar a fé. O entendimento de seus acusadores, seus inquisidores era, se esse pastor negar a fé, os seguidores dessa igreja que ele é líder vão também. Se atinge o líder, você atinge todos. Então pegaram o pastor Hernandes, colocaram os seus filhos no paredão e um após um foram sendo metralhados, eles foram executados. A última, depois dos filhos, foi a esposa, mas todos repetiam a mesma frase. Estou seguindo, eles iam cantando esse cântico, na verdade. Estou seguindo a Jesus Cristo e do caminho eu não desisto. E um após um, foi sendo executado diante do pastor. E os seus acusadores diziam, negue a fé, negue Jesus, e nós vamos parar tudo isso. Todos disseram, seus filhos e sua esposa, breve, papai, estaremos juntos. Nós estaremos juntos daqui a pouco. E foram cantando, estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. O último foi o pastor, que foi executado no paredão. Pastor, quem é que contou essa história, já que todo mundo morreu, né? Não sobrou ninguém. O executor não conseguiu esquecer aquele testemunho. E ele veio a se converter e dar testemunho em todos os lugares que ele ia, ele testemunhou de sua conversão e como Deus o salvou. Mas, meu irmão, se você não aguenta bater o seu dedo numa pedra, quanto mais ser apertado pelo Evangelho, quanto mais sofrer pelo Evangelho, e nós não temos esse tipo de coisa no Brasil, pelo menos ainda não temos. Que Deus tenha misericórdia, porque a coisa está estreitando cada dia. Então, qual é a sua estrutura de fé? Qual é a sua motivação? Motivação errada. Eu estou em Cristo porque eu quero dias melhores. Eu estou indo na igreja porque eu estou precisando de bênçãos na minha vida. Motivação errada. As bênçãos estão no final da fila das coisas que você receberá. A primeira, principal, maior de todas, é que você em Cristo é salvo. Você é tirado das trevas e colocado na luz. Nada se compara a isso. Você era vazio e agora em Cristo é preenchido. E esse preenchimento é por uma pessoa, o Espírito Santo, ele entra no coração do crente.
Então essas bênçãos são extraordinárias, são incomparáveis. E de quebra, Deus abençoa a sua família, Deus abre portas de emprego, Deus abençoa suas coisas, seu lar, Deus abençoa seus negócios, Deus abençoa seus relacionamentos, sua casa é abençoada. Mas a grande bênção é agora ter o Senhor como Pai e a Jesus Cristo como irmão primogênito. Deus se torna o seu Pai e Jesus Cristo seu irmão primogênito, como diz Romanos 8, a partir do verso 29, Jesus se torna o primogênito entre muitos irmãos. Vamos relembrar aí esse princípio. O que isso significa? Significa que Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor, é a Ele que observamos. O Pai o constituiu autoridade. Esse entendimento de primogenitura é muito importante. Por quê? Porque quando servimos a Deus, Deus se agrada de quem se espelha em seu Filho. Eu olho para Jesus e entendo, somente desta forma eu posso agradar a Deus. E Deus, quando olha para você, Ele vai ver o Filho dEle, porque você é discípulo. Eu quero, com isso, deixar claro, nós estamos falando de ser inabaláveis no caminho, no relacionamento com Deus. E é isso, meus irmãos, que vai fazer com que os céus se abram, a motivação certa. E quando você passar por aquela porta, você seja uma pessoa iluminada por Deus, que sabe do seu chamado, sabe da sua responsabilidade como servo de Deus. As pessoas vão olhar para você e Deus quer mostrar através da sua vida como é um relacionamento de uma pessoa com Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Meu irmão, é muito sério. Por isso que em uma das noites que nós estávamos falando isso, acho que foi a última, domingo passado, eu disse, olha, isso é falar de obra missionária. Porque o contrário também tem feito com que pessoas não se aproximem das igrejas. Quem nunca ouviu a frase, olha, eu nunca vou naquela igreja ou nessa igreja, porque lá, aí a pessoa tem um testemunho para contar. Alguém que não foi inabalável ou nunca esteve em Jesus, só carrega o nome de crente. E aí, meus irmãos, eu quero situar você, já encerrei, né? Mas eu quero continuar aqui com você falando. É muito importante você entender que o que Paulo está falando, lembra quando começamos a pregar, começamos no começo do capítulo 5, e percorremos todo esse texto. Quem lembra aqui, irmãos? Quem lembra disso? Quem lembra? Pastor, eu não entendo muito bem a sua série de pregações. Meu irmão, depois dessa explicação não é possível, né? Não é possível, você não entende. E aí eu aconselho, se você não entende, você é novo na fé, leia em casa o capítulo 5 todo, o capítulo 6 todo. E vá lá no canal da igreja e veja todas as pregações relacionadas a essa série. Está bem organizadinha lá numa playlist. E eu quero com isso chamar a sua atenção. Paulo, antes de tratar da armadura de Deus, de forma que a pessoa se torne inabalável, ele está falando sobre a conduta da pessoa, sobre a transformação da conduta da pessoa. O que ela pensa sobre família, nós tratamos isso domingos anteriores, do versículo 22 até o final, até o verso 33 do capítulo 5, e nós falamos sobre esse assunto já, percorremos todo esse texto. Por quê? Porque se você não está alinhado na sua missão, se você, esposa, está bem alinhado na missão de ser excelente no Senhor, você, marido, não está alinhado na missão de ser excelente no Senhor, sendo excelente marido, excelente pai, excelente mãe, e assim os filhos também sendo bênção na vida dos pais, capítulo 6, versículo de 1 a 3,
nós tratamos aqui. Se você não estiver alinhado, as pessoas vão olhar para você e não vão entender a fé. Você precisa estar alinhado com a palavra. Porque isso exatamente causa o espanto das pessoas. Se a pessoa não vive de acordo com a proposta do mestre. Então, o capítulo 6, o versículo 5, retorne aí para ele. O apóstolo Paulo, ele diz: vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. O texto está falando de trabalho, de conduta de trabalho, de compromisso com o trabalho. Vós, servos, claro que aqui é uma linguagem diferente, é a linguagem da época. Aqui, quando você lê servos, está falando dos escravos. Quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Os escravos da época não podem ser lidos como a mazela que houve no nosso país. Não pode ser lido da mesma forma. A escravidão no Brasil é a pior mancha, talvez, da nação. Talvez porque tem muita coisa, e essa é uma das piores, se não for a pior. Tem muita coisa, tem muitas outras. Pastor, não creio. Meu irmão, tem muita mancha. Se você for estudar sobre o Holocausto brasileiro, quem é que já ouviu falar disso, o Holocausto brasileiro? Algumas pessoas já ouviram falar. Do tempo que tinha o hospício, lembra? Quem é que lembra? Os mais velhos lembram. Do tempo que tinha os hospícios no Brasil, você vai encontrar livro escrito sobre o Holocausto brasileiro. Eram lugares que as pessoas eram internadas por pouca coisa. Por exemplo, mulheres eram internadas por serem consideradas loucas. Hoje ela seria chamada de histérica. Uma mulher que grita muito, ela era internada e considerada louca. Mães solteiras também, aparecia grávida, era internada nesses lugares. E há cemitérios e cemitérios de pessoas que eram sãs, mas foram tratadas como loucas e morreram nos hospícios. Irmãos, tem assuntos na nação que é de cair o queixo, de destruição. Mas quando nós falamos na Bíblia sobre escravidão, corre o risco de alguém olhar com o olhar da escravidão do Brasil, que foi a pior mazela que alguém possa conceber. Eu preciso compreender a escravidão da época, para entender o texto bíblico. Como é que era a escravidão na época bíblica? Havia pelo menos 3 motivos que uma pessoa se tornava escrava. O primeiro deles era a falta de gestão financeira. Alguém que ia à falência, por exemplo, ela se tornaria escrava para pagar a dívida que fez. Eu costumo dizer, meus irmãos, que como isso evitava de alguém levar a prejuízo às pessoas. Porque você acha que alguém deixaria de estudar sobre o assunto e se meteria num negócio que poderia, por causa da falência, se tornar escravo? Aí há todo um estudo bíblico que nos mostra que se tem um assunto que os judeus e o povo, de uma forma geral, dominava, é a administração de um negócio, é lidar com dinheiro. Tanto é que Jesus conta parábolas falando sobre dinheiro, mas com o objetivo de levar as pessoas a entender o espiritual. Ele só falou dessa forma, porque ele estava lidando com pessoas que entendiam de finanças. Agora, por que as pessoas tinham muito cuidado com isso? Porque se você fizesse algo que não pudesse pagar, você seria vendido para pagar o prejuízo que você causou. E somente depois de pagar a dívida você teria sua liberdade.
Então, essa era uma das formas. A outra forma era quando havia guerra entre dois povos, os que perderam, ali era mantido como escravos agora o povo. Um exemplo disso é o próprio povo de Israel, quando é levado para a Babilônia. E o outro formato é ter nascido escravo. Mas eu quero dar ênfase que quando o texto está dizendo assim, vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Paulo estava falando para eles, olha, eu sei do que vocês estão passando, não é fácil tal situação, mas vocês se converteram. E vocês agora devem servir ao Senhor na condição que vocês estão. Há alguém que olha e diz assim, rapaz, Paulo estava apoiando a escravidão, pastor. Meu irmão, entenda bem. Paulo está falando com os escravos que se converteram a Cristo. É completamente diferente. Completamente diferente. E agora, eu sou escravo e eu me converti, o que eu devo fazer? Por exemplo, a escravidão não tinha nada a ver com a escravidão no Brasil, o entendimento, conforme eu já disse. Tanto é que você vai encontrar texto bíblico que diz que o escravo tinha um pequeno ganho. O ganho que não dava para nada, mas tinha um pequeno ganho. Isso não existe na linguagem de escravidão no Brasil. A outra coisa de diferente é que o Senhor não podia maltratar o escravo, não podia aleijar o escravo por um maltrato, e se isso acontecesse, esse escravo seria automaticamente liberto. E aí você precisa só estudar sobre o assunto e compreender que não só isso era do povo de Israel, mas também das outras nações. Muito bem, tendo entendido isso, eu preciso compreender o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a pessoa deve trabalhar para o seu Senhor, como ela faz a obra para Deus. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Acompanhe o texto. Aí depois, não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, vocês serão os melhores servos, os melhores. Os senhores de vocês vão olhar e vão dizer o que é que houve. Mas como assim que eu não preciso estar mandando? Como assim? Mas melhorou tanto assim? O que é que aconteceu? Qual seria a resposta, irmãos? Qual seria a resposta? Eles diriam, eu encontrei com Cristo, e eu tenho aprendido de que eu devo fazer tudo isso com zelo, como se eu fizesse para Ele. Deus está em todos os lugares, irmãos, e Ele vê tudo. Aliás, existem pelo menos 2 textos que dizem que Deus, Ele vê todas as coisas que os homens fazem. Na linguagem de hoje, é interessante porque um dos textos diz que Ele vê todas as coisas para decidir, em outras palavras, como vai recompensar aquelas atitudes que são feitas. Pastor, mas eu não estou entendendo ainda. Meu irmão, eu estou mexendo numa das áreas mais complicadas da nossa geração, que é uma geração que não gosta de trabalhar. Como eu disse, é uma das mazelas da nossa geração. Talvez nunca houve uma geração tão complicada para trabalhar. E eu digo a vocês, não há falta de emprego, há falta de trabalhadores.
Pastor, mas é para ganhar muito pouco. Meu irmão, todo mundo que tem alguma coisa hoje começou ganhando pouco e caminhando, perseverando para alcançar algo. Qual é a visão da geração nova? Eu quero agora, quero hoje. Não terá, não terá. Terá que galgar o mínimo de esforço. E aí, meus irmãos, os maus testemunhos. Eu me lembro uma vez de que eu fui procurado por uma empresária. E ela disse, pastor, eu preciso contratar algumas pessoas, o senhor poderia me ajudar? Eu digo, pois não. Meus irmãos, eu ouvi umas palavras que eu não precisava ter ouvido. Em outras palavras, ela disse, olha pastor, mas por favor, vê lá quem o senhor vai indicar. Aí eu não preciso dizer o resto. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, irmãos, que eu não estou acostumado, né? Quando eu ouvi aquilo, aí ela já soltou o nome de um outro pastor e disse, olha, porque o pastor fulano me enviou aqui umas pessoas, mas eu tive mais problema com ele do que tudo. Aí eu respirei fundo. Aí eu disse, eu digo, pode deixar que eu vou ajudar sim. Mas como aquilo me doeu, irmãos. Doeu por quê, pastor? Não era para ser assim. Note bem, se um crente ouvir essas palavras, mas eles não são escravos. Não, irmão, aqui é um padrão para aplicar. Vamos ler de novo. Verso 5. Não corra não, meu irmão. Abra a Bíblia aí, vamos ler. Corra não. Pastor, eu estou com sede. Alguém traga uma garrafa d'água e põe ali em cima daquela mesa. Você bebe a água aqui dentro. É brincadeira, né, irmão? Vocês estão entendendo, né? Pode ir tomar água, viu? Depois. Agora não. Agora é sério. Vamos lá. Veja bem, essa geração cumprindo essa palavra. Vós servos, aí vamos trocar por trabalhadores. Vós trabalhadores, obedecei a vossos senhores, patrões, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Forte, né? Me diga, se essa pessoa olhar para esse texto e dizer, Deus, manifesta isso na minha vida, Pai, eu quero fazer o melhor do meu trabalho. E não é só quem trabalha para alguém, não. Se você é profissional liberal, se você tem um negócio próprio, você precisa ser o melhor que tem. Meu irmão, pode ter a concorrência que for, você vai ser alguém diferenciado e as pessoas vão ficar com você porque você é diferente. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Então, o texto está dizendo que é necessário, meus irmãos, necessário, antes de ser cheio do Espírito, antes de ter a armadura de Deus, você quer ser inabalável, meu irmão, mas você tem que cumprir o básico, que é você zelar pelo seu trabalho. Meu irmão, eu costumo dizer, eu acredito particularmente, não existe base bíblica para isso, é só uma lógica bíblica. Eu tenho para mim que todo preguiçoso tem um demônio que oprime ele, só pode ser. Porque se Deus mandou trabalhar, né? Deus mandou trabalhar e a pessoa, ela morre, meu irmão, e não quer trabalhar, né? Eu sempre conto aqui a história que é contada lá no Acre. Lá no Acre, o meu pai um dia me mostrou o caminho, né? Tinha um caminho, tem um caminho até um cemitério antigo, que as pessoas eram levadas de rede. Alguém já ouviu falar desse formato? Eram levadas de rede, não, só lá no Acre, só no norte, né? Aí a pessoa morta é levada numa rede.
para ser enterrado. Só que iam levando naquele dia alguém vivo, né? Aí o fazendeiro de cavalo ia passando, de quem foi que morreu? Não, não morreu não, é porque ele é tão preguiçoso que ele pediu para ser enterrado vivo. Aí eu digo, mas como assim? Ele é preguiçoso demais, até respirar dá trabalho. Aí ele disse, olha, pode me levar, eu não quero mais ver não, pode enterrar. Aí o fazendeiro disse, não rapaz, mas eu dou uma saca de arroz para ele. Aí o bichinho, irmãos, levantou a cabecinha na rede assim, cabecinha levantou com muito esforço. Aí ele perguntou para o fazendeiro, né, é com casca ou sem casca o arroz? É um fazendeiro brabo, né? É com casca, ora. Quem aqui conhece que o arroz tem casca? Você come um arroz bonitinho, branquinho, né? Isso aí, meu irmão, é coisa da modernidade. Eu peguei ainda pilar o arroz para soltar a casca. Eu peguei. Quem aqui fez isso? Ô, rapaz, graças a Deus, né? Tem um monte de gente que já fez isso. Vai que é só lá no Acre, né? Mas aí o que acontece? Aí o cabra olhou e disse, é com casca ou sem casca? Aí ele é com casca. Aí ele disse, pode seguir o enterro, quero não. Então tem gente, a minha mãe dizia assim, quando via alguém preguiçoso, dizia, rapaz, fulano é morto na roupa. Alguém conhece essa expressão? Morto na roupa? A irmã ali conhece. Coisas do norte, né? Fulano é morto na roupa. É alguém tão preguiçoso, mas tão preguiçoso que você pensa que ele está morto. De vez em quando ele está lá, inerte. Ele está morto na roupa. Alguém aqui conhece alguém morto na roupa? Irmão, só tem trabalhador que você conhece, né? Quem aqui conhece um morto na roupa? Vala-me Jesus amado. Envie o link dessa pregação para ele. Meu irmão, não há futuro na vida de um preguiçoso. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, um negócio que pouca gente me procura para perguntar, pastor, eu estou pensando em namorar fulano ou fulano. Pastor conhece, né? Às vezes viu crescer. Dependendo, meu irmão, eu vou dizer na cara dura. Eu digo, não, meu irmão, vamos orar, vamos jejuar, dependendo. Porque se eu ver que o caba não gosta de trabalhar, eu já digo logo para a moça. Eu digo, pode tirar a visão desse rapaz aí, minha filha. Isso não é de Deus, não. Eu tenho para mim que o diabo está tentando lhe atingir. Dependendo da figura. Porque, olhe, uma coisa eu lhe digo, trabalhar com quem é preguiçoso, ninguém merece. Alguém aqui já trabalhou com quem é preguiçoso? Meu irmão, me diga aí, fala a verdade. Você estava pedindo a Deus para esse trabalho acabar. Estava ou não estava? Ninguém merece, meu irmão. Agora me diga, você imagina que alguém vai olhar para essa pessoa e quando ouvir que é crente, como é que fica o testemunho? Presta não. Então, Paulo estava dizendo que se você for uma pessoa abençoada no trabalho, se você for zeloso, você vai estar alcançando muitas bênçãos para a glória de Deus. E aí o que acontece quando a pessoa é preguiçosa? Diz o texto, acompanha aí, meu irmão. Verso 8. Sabendo, depois de toda essa orientação bíblica, verso 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. O que Paulo está dizendo? Inventa de ser uma pessoa sem zelo. Você vai receber do Senhor. Pastor, mas me mandou, foi embora. Eu digo, meu irmão, pode crer que quem te mandou embora foi Deus. Que isso, pastor? Deus não faz isso, não. Meu irmão, quem entendeu aqui o texto que nós lemos? Não foi o seu patrão que mandou você embora. Você não, né? Só retórica. Foi Deus. Deus olha para a sua conduta e recompensará você. Aí eu quero passar um dever de casa. Meu irmão, entenda bem, em nome de Jesus, irmãos, e você sabe que eu não jogo indireto aqui para ninguém, é feio jogar indireto. É feio, nós estamos ensinando. Amém, queridos? Olha só.
você tem que estudar esse assunto para você poder confrontar essas pessoas que você conhece e não quer nada. Porque se é da sua família, se são seus familiares, se são seus amigos, você está lá para abençoar a vida dele, a vida dela. E você não pode permitir essa pessoa ir para o abismo. Então você tem que primeiro conhecer sobre o assunto. Qual é o dever de casa? Leia a vida de José. Gênesis, no capítulo, qual é o capítulo mesmo? Gênesis, logo aí no começo do texto de Gênesis. Começo não, já bem para o fim. No capítulo 42, não, 42 já é o final. Basicamente a partir do versículo 39. Você já conhece a história. Capítulo 39, José é vendido para Potifar. Capítulo 39 diz o texto que tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. E aí ele se tornou a pessoa de maior autoridade na casa de Potifar. Eu quero lembrar que ele era escravo. Diz o texto que nem o pão direito, em outras palavras, que vinha à mão de Potifar, ele tinha autoridade, era tudo na mão de José. É uma forma de dizer, ele ordenava sobre tudo. Você já conhece a história, José foi caluniado pela esposa de Potifar, ele terminou preso. Mas o texto diz que ele, lá na cadeia, capítulo 40 de Gênesis, ele então agora, ele é abençoado de tal jeito que o responsável pelo cárcere entrega na mão dele todo o cuidado do cárcere, era na mão de José. E aqui a gente vê, meus irmãos, se a pessoa é zelosa e faz como que para Deus. Porque o que tinha no cárcere? Se você for estudar o assunto, você vai descobrir que era todo tipo de coisa imunda possível se tinha dentro de um cárcere. E esse homem lá se sobressaiu. O que é que nós estamos contemplando? E aí eu vou perguntar para você, eu acredito que você já viu. Você lembra daquela pessoa zelosa, trabalhadora, que tudo que faz com zelo? Essa pessoa sobressaiu ou não sobressaiu? Aliás, irmãos, que alegria é ver pessoas esforçadas. Todo mundo ajuda. Eu costumo dizer que quem é esforçado, lutador, todo mundo ajuda. É ou não é verdade? Então, é sobre esse assunto que nós estamos falando. Modelo para a nossa vida é a conduta de José. Lá no cárcere ele sobressai. Capítulo 41, acompanha aí de Gênesis, José interpreta os sonhos de Faraó. Eu vou só dar uma observada rapidinho aqui para você. No capítulo 41, o Faraó teve um sonho que ele não sabia o significado. Se ouviu que havia um rapaz no cárcere chamado José, que havia interpretado sonhos anteriormente de duas pessoas que trabalhavam junto a Faraó. E aí, quando o Faraó ouviu falar disso, mandou chamá-lo. Verso 14, acompanhe. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Veja aqui, se barbeou e trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. E aí o texto você já conhece, ele interpreta o sonho de Faraó e diz para Faraó: escolhe, pois, alguém para administrar o Egito, porque haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O que foi que Faraó disse a respeito de José? Versículo 39, acompanhe. Capítulo 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso,
ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Meus irmãos, uma pessoa excelente será reconhecida na hora certa. Pastor, ainda não estou convencido. Abra aí, por fim, irmãos, Provérbios 22. Esse texto, se você conhece um preguiçoso, você pode ler esse texto para ele, e você pode também imprimir, fazer um quadro e dar de presente para ele. Rapaz, estou inventando. Aí eu estou lá, passando por uma loja que vende moldura, está lá lotado de crente, hein? Pastor, estou aqui porque eu tenho que encomendar uns 20 quadros. Você está missionário no meio dos cabras bons aí, né? Muito bem. Irmãos, é mais fácil ver um homem preguiçoso do que uma mulher, porque a gente cobra mais dos homens, né? Um homem tem que governar um dia. Então é mais fácil, mas independente disso, leia aí o texto, vamos lá. Capítulo 22, versículo 29, vamos ler? Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante homens comuns. Vamos ler aqui a NAA aqui na tela. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Ou seja, plebe aí, à frente do povão, né? Existe uma tradução, eu não me recordo agora de cabeça qual é, mas ela diz assim: viste um homem perito na profissão, diante de reis será posto, não perante o povão. Em outras palavras, seja excelente, e você será reconhecido. Meu irmão, eu vou repetir aqui em nome de Jesus. Meu irmão, agora na sua mente está repreendido aí toda fala na sua mente. Diga amém aí, meu irmão. Pastor, não sei nem o que o senhor vai falar, dizer amém. Você acha que eu vou pedir para você pecar, meu filho? Preste atenção. É exatamente nessa hora que vem uma vozinha dizendo assim: lá onde eu trabalho, nunca vou ser reconhecido. Meu irmão, repreenda essa voz aí das trevas. Por quê? Eu não quero nem saber de olhar para os homens, mas de olhar a palavra de Deus. Como assim? Não é o Senhor que observa os seus servos e recompensa conforme suas obras? Então Ele que comanda todas as coisas, é Ele que ordenará e fará com que você seja abençoado. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Pessoas que são excelentes, tem gente ao redor de olho para contratar. Pessoas que se diferenciam, tem gente ao redor pesquisando a respeito. E eu já vi, irmãos, a pessoa vai lá e faz a proposta e leva a pessoa de onde ela está. Quem aqui já viu isso acontecer? Quem já viu? É sobre isso que eu estou falando. E eu encerro relendo esse texto específico de Efésios, capítulo 6. Por gentileza, vamos lá, fique de pé no seu lugar e nós já vamos encerrar. Mas eu quero aqui hoje, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida: essa é a realidade bíblica que eu vou adotar no meu coração. Versículo 8 do capítulo 6: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Veja, o texto está dizendo claramente: você deve esperar da parte de Deus o resultado, porque você faz para Deus.
E aí eu explico para você, meu irmão, você deve se portar diante de Deus aonde você estiver. Você não deve se portar diante do seu Senhor lá no seu trabalho. Você deve se portar na presença de Deus, fazendo para Deus. E o ganho de tudo isso é que você será levantado no meio dos outros. E quando alguém vier perguntar o que é que tem de diferente em você, você vai explicar que você tem a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Ele é a sua inspiração, é dele que vem a sua inspiração. E aí, meu irmão, pregar o Evangelho se tornará fácil, porque todo mundo quer ouvir alguém que tem respaldo, todo mundo quer ouvir alguém que tem conduta, que tem zelo, que tem um coração apreciável. Eu quero conclamar aqui nessa noite que Deus nos abençoe, que nós sejamos essas pessoas e que no nosso meio nós tenhamos centenas e centenas de pessoas sendo levantadas nessa geração. Ensine os seus filhos a zelar pelo trabalho, comece a colocá-los para fazer algo em casa, visando o zelo ser plantado em seus corações. Meu irmão, nós precisamos ser instrumento para essa geração. Que o Senhor Deus ministre ao teu coração essa palavra. E que então o Senhor ministre sobre o poder dele com você. Mas esse assunto todo já foi tratado, já foi curado, já foi abençoado na sua vida. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. No nome de Jesus, pode começar a orar. Ore, meu irmão, ore pedindo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Talvez você está desempregado, firme o compromisso com Deus que você vai zelar por uma conduta. Mas eu quero, nessa noite, perguntar a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e que você sabe que Deus tem tocado o seu coração, Deus tem chamado você, e Ele tem tocado o seu coração para que você se reconcilie. O Senhor tem tocado o seu coração e Ele deseja que você publicamente o assuma como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero orar com você agora. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você que quer reconciliar com Cristo, gostaria de que você fechasse os seus olhos também e você fizesse comigo uma oração agora. Repita comigo assim: somente os que foram tocados e que querem aceitar a Cristo ou reconciliar com Ele hoje. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, dai-me o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Se você está reconciliando, repita assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, perdoa os meus pecados, restaura o teu Espírito em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em oração, se você reconciliou com Cristo,